Lucas capítulo 10, versículo 38. Talvez hoje a mensagem seja bem curta, tá bom? Lucas 10, 38, amém? Encontraram? Tem Lucas na sua Bíblia aí? Graças a Deus, né? Diz assim então o texto em Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma passagem já vista e revista por muitos, né? Uma passagem bastante conhecida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já tentou agradar alguém em alguma vez na sua vida? Creio que sim, né? Dependendo, inclusive, da pessoa que você tenha escolhido, você se adequa, né, a algumas formas para tentar agradar uma pessoa. É verdade, meus irmãos, que todos os dias, de forma consciente ou não, nós acabamos por agradar alguém em alguma ou em qualquer circunstância que nos apresenta. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Há certos perigos na tentativa de agradar alguém. Não está funcionando não, Evan. Não está subindo não. Deve ser a pilha dele. Há alguns perigos em você tentar agradar alguém e nós precisamos tomar um certo cuidado com esses perigos. Talvez você algum dia já tenha tentado agradar um chefe, fazendo algo, inclusive, que ele nem te pediu, mas você tentando ir além para agradar o chefe, acabou que no final o efeito foi o inverso, né? O chefe não ficou tão agradado assim do que você fez. Talvez você já tenha tentado agradar a sua esposa ou seu marido, fazendo algum tipo de surpresa que no final deu ruim, né? Que no final a surpresa não foi tão agradável assim como você imaginava que seria. Talvez você já tenha tentado agradar alguém com um presente, mas no final das contas essa pessoa não gostou tanto assim do presente que você a presenteou. Talvez você tenha tentado ser agradável com alguém na fila de um banco, no ponto do ônibus, no consultório médico. No consultório médico é assim, né? Todo consultório médico que você chega está o quê? Lotado. Você senta do lado de alguém, passa 5 minutos, a pessoa já começa a puxar conversa com você, né? Eu, então, que sou uma pessoa que gosta do silêncio, normalmente o que eu faço? Eu levo um livro e fico no consultório lendo o livro, e ninguém me perturba, né? Com assuntos aleatórios. Porque as pessoas falam de família, as pessoas falam da sua vida, as pessoas falam de tudo, né? E às vezes você não quer ouvir as coisas que as pessoas falam em determinados lugares. Aliás, tem coisas que as pessoas nem deveriam falar publicamente em determinados lugares, não é verdade? E a gente fica ouvindo aquilo ali e acaba, querendo ou não, participando daquela conversa, ainda que seja de forma mental, sem dizer uma só palavra. E assim por diante, meus irmãos. Mas vamos aqui olhar para esta história, porque vocês vão entender porque eu estou falando sobre agradar. Jesus está vindo de um período de muitas atividades. Se você ler todo o capítulo 10 de Lucas, você vai ver que Jesus treinou 70 homens para evangelizar nas cidades. Esses homens foram evangelizar nas cidades.
Jesus os instruiu, olha, a cidade que você entrar, se ela aceitar a pregação, amém, que bom. Se ela não aceitar, o que você faz? Sacode a poeira dos pés e sai dali, porque o sangue daquelas pessoas não virão sobre a sua vida. Jesus vai então instruir esses 70 discípulos para isso, esses 70 discípulos vão ser enviados. Jesus vai começar a ter certos tipos de problemas com alguns fariseus, com alguns escribas, com alguns saduceus, até então que vem a famosa pergunta, né, a respeito do bom samaritano. Um jovem estudioso pergunta ao Senhor o que ele faria para herdar o reino dos céus, e Jesus então vai ensiná-lo, vai falar com ele o que era preciso ele fazer. E ele então ali há todo um diálogo a respeito daquela história do bom samaritano, até que Jesus então, meus irmãos, ele faz uma espécie de profecia para as cidades impenitentes, e então andando por algumas cidades e pregando a palavra, Jesus tem um encontro com uma mulher chamada Marta. Essa mulher vê o Senhor passando e falou, opa, peraí, é o Senhor, ele tem que se hospedar aqui na minha casa. Estou sentindo o Senhor um pouquinho cansado, com um semblante, né, um pouco caído de cansaço, então vou hospedá-lo em minha casa. Marta então faz esse convite, Jesus vai à casa de Marta, e lá então ele está ali assentado, ensinando a palavra, falando da palavra, enquanto Marta vai de um lado para o outro trabalhando, vai de um lado para o outro fazendo um monte de coisa dentro de casa, e Maria, sua irmã, está ali assentada, como diz o texto, sentada aos pés do Senhor, só se alimentando, né, daquele rio que fluía das palavras do Senhor Jesus. Marta, então, se irrita com essa situação e provavelmente chamou a atenção de Maria várias vezes. Maria, você não vai me ajudar. Maria, você vai ficar aí sentada sem fazer nada. Maria, eu preciso da sua ajuda. Maria, tem muita louça para lavar. Ou temos ali que fazer a caminha onde o nosso Senhor vai deitar. Ou alguma outra coisa em casa. Então, Marta não aguenta e vai até o Senhor Jesus fazer fofoca, né? Você já fez uma fofoca de alguém da sua família para o Senhor, né? Ah, minha irmã me distratou. Ah, o Senhor está vendo o que esse vizinho está fazendo comigo, né? Às vezes isso acontece, é normal, natural, não há problema nenhum. Marta vai até o Senhor e diz o que para ele? Senhor, está vendo aí Maria sem fazer nada? Maria não quer nada, né? Como meu pai dizia, quer nada com a hora do Brasil, né? Maria não quer nada com a hora aqui de Jerusalém. Eu estou aqui trabalhando incansavelmente e Maria está aí sentada sem fazer nada, ouvindo o Senhor dizer, falar a respeito do reino. Então, o Senhor Jesus, com aquela calma habitual, né, com aquela paz transcendente, vira para Marta e fala o quê? Marta, Marta, você está muito ocupada com os fazeres desse mundo, você está muito inquieta. Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte, meus irmãos? Ouvir ao Senhor Jesus. Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte, Marta, jamais será tirada da vida de Maria. Por quê? Porque Maria está ouvindo a palavra está entrando no coração, está causando transformação na sua alma, e ela jamais esquecerá desse dia em que ela esteve assentada aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Esse é o resumo de toda a história. Um Jesus que, mesmo cansado de vários dias, de várias atividades, como é registrado em Lucas 10, ele ainda encontra forças para, na casa de Marta e Maria, ministrar a palavra àqueles que estavam querendo ouvi-lo e ainda chamar a atenção de Marta, para que ela também estivesse com seus ouvidos abertos à sua voz. Mas eu quero aqui trazer para nós nessa manhã alguns significados dessa resposta de Jesus para Marta. O que Jesus quis dizer para Marta quando ele chama a atenção dela, dizendo: você anda muito inquieta, você está se preocupando com muitas coisas à sua volta e você está deixando de lado a melhor parte. Em primeiro lugar, meus irmãos, nem sempre as muitas tarefas em nome de Deus agradam a Deus. Você sabia disso? Nem sempre muito serviço, muita coisa que a gente faz para Deus agrada a Deus. Principalmente quando fazemos de forma inquietante. Principalmente quando fazemos de forma preocupante. Principalmente quando fazemos de um modo
em que a ansiedade vem à tona. Não fazemos com paz, não fazemos com segurança no Senhor. Olhe para Marta, meus irmãos. Marta estava inquieta. Ela estava tentando de todas as formas agradar o seu convidado de honra. Imagine então, de acordo com o que Jesus disse para ela, imagine Jesus olhando Marta, andando de um lado para o outro, inquieta, trabalhando, arrumando as coisas dentro de casa para ser uma boa hospedeira do seu convidado, né? Para ser uma pessoa que recebe bem aqueles que ela hospedava em sua casa, para ser uma pessoa que vai causar uma boa impressão no Senhor ao hospedá-lo na sua casa. Jesus deveria estar olhando para Marta e pensando o quê? Essa mulher não para, ela é muito inquieta. Ela quer me agradar, ela quer fazer de tudo para mim, mas eu não pedi nada. Eu aceitei o seu convite para me hospedar na sua casa. Então, como uma forma de abençoar a sua casa, eu estou aqui fazendo o quê? Estou pregando o reino do Pai. Estou falando das Escrituras, estou ensinando. E ela não está ouvindo nada do que eu estou falando. E existem pessoas assim, meus irmãos, que pensam que o seu muito fazer vai agradar a Deus, que pensam que o seu muito fazer vai render alguma graça diferente. Confiam no muito servir será recompensado. Fazem de tudo, por exemplo, por suas famílias. Não é? Fazem de tudo para agradar a sua família. Trabalham intensamente para o conforto de todos, como se somente isso fosse a garantia para ser um exemplo de um bom testemunho cristão. Servem a todos até com prazer, gostando do que faz, mas deixam de lado o principal, que é cuidarem de si mesmas, para depois poderem servir e cuidarem de outros. Minhas irmãs, imaginem a cena. O Senhor, o Messias, está na sua casa. Você tem uma oportunidade que poucas pessoas naquele tempo tiveram, porque Jesus foi na casa de poucas pessoas. Você tem a oportunidade, depois de ouvir as notícias a respeito das suas curas, dos seus milagres, da sua palavra, você tem a oportunidade de ter o Messias assentado à mesa da sua casa. E ao invés de você sentar ali bem do ladinho dele, pegar até no braço dele assim, né, e falar: Senhor, fala, me ensina, que eu quero te ouvir. O que é que você faz? Vai fazer comida, vai lavar prato, vai lavar roupa, vai prender o cachorro no quintal, vai colocar um cantinho arrumadinho lá para o Senhor dormir depois, junto com os seus discípulos. E Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou fazer nada. Ele está aqui diante de mim, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar aqui aos pés dele e vou ouvir tudo que ele tem para me dizer. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Precisamos nos aquietarmos mais. A nossa vida por si só já é muito agitada. Nós precisamos de um tempo para nos assentarmos aos pés de Cristo e ouvir a sua palavra. E não é ouvir a sua palavra só aqui no culto. Não é ouvir a palavra com pregadores de YouTube. Não. É ouvir a sua palavra com a sua palavra aberta, em silêncio, no lugar onde nós podemos ali, né, se alimentar daquilo que o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Uma vez o nosso bispo, eu nunca me esqueci dessa história, o bispo Rubem estava vindo de onde ele mora, no Rio, para Nova Iguaçu, ele estava um pouco atrasado. E ele veio, né, com o carro, ó, a toda. Chegou em determinado momento, ele diz que ouviu uma voz falando ao coração dele: você está com pressa por quê? Por que você está tão inquieto?
Como é que você vai subir no meu altar para ministrar uma palavra com o seu coração ansioso, inquieto, preocupado? E aí ele se restabeleceu e, como Maria, ele ouviu. Uma vez eu estava num congresso em Águas de Lindóia e o falecido Russell Shedd, uma das mentes mais brilhantes na teologia do Brasil, creio que quase todos aqui conheciam ele, Russell Shedd, já nos seus 90 e tantos anos de idade, o rapaz o buscou em Campinas de carro para levá-lo a Águas de Lindóia para ele ministrar a palavra. Mas o rapaz estava correndo tanto pelas estradas paulistas que o seu chefe, em determinado momento, falou assim: meu irmão, você está querendo ir para a glória já? O irmão olhou pelo retrovisor: não, doutor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você está correndo muito sem necessidade. Eu ainda tenho um pouquinho de tempo com Deus aqui na terra, tá? Eu sei que daqui a pouco eu vou, mas ainda tenho um pouquinho de tempo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Não foi à toa que Deus nos fez com 2 ouvidos e uma só boca, que é para ouvirmos mais e falarmos menos. Marta poderia aproveitar a presença de Jesus em sua casa, mas ela estava muito distraída. Quantas coisas nos distraem, irmãos? Quantas coisas tiram o nosso foco daquilo que é o principal para as nossas vidas? Quantas coisas nos tiram da direção, do alvo, né? E, por consequência, do prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quantas coisas nos desviam? Quantas tribulações vêm sobre a nossa vida que desviam a nossa visão daquele que verdadeiramente merece ser visto, adorado, louvado? Precisamos, então, olhar para este exemplo de Maria e nos assentarmos aos pés de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, quer agradar a Deus? Dê atenção a Ele. Ah, mas Deus não precisa da minha atenção. Mas Deus te criou para que você se relacionasse com Ele. Nós fomos criados como seres relacionais, não só para nos relacionarmos uns com os outros, para nos relacionarmos principalmente com aquele que nos criou para nos relacionarmos com Ele. Pois como vamos adorar aquele que não conhecemos? Como vamos render louvores àquele que não conhecemos? Como vamos falar daquele que não conhecemos? Como vamos abençoar, ser instrumentos, fontes de edificação nas mãos daquele que nós não conhecemos? Jesus estava ali, meus irmãos. E onde estava Marta? Longe da sua presença. Distraída com os seus afazeres domésticos. Jesus estava na casa de Marta. O Messias estava ali pronto para servi-la com palavras do reino, mas ela não entendeu, ela não compreendeu. Jesus não estava preocupado com comida, com conforto, mas Jesus estava ali principalmente preocupado em alimentar os que estavam à sua volta com a palavra do Pai. Ele não estava preocupado com o que ele ia comer. Ele não estava preocupado com o que ia beber. Ele não estava preocupado qual o local onde ele ia deitar o seu corpo para descansar. Ele estava preocupado em salvar aquelas almas que estavam ali naquela casa. Mas Maria entendeu. E Maria estava sendo edificada por Jesus, enquanto Marta estava ocupada ou distraída com aquilo que Jesus vai dizer, com aquilo que menos importa. Com aquilo que distrai. Com aquilo que não edifica. Meus irmãos, quantas pessoas querem ministrar o evangelho em suas casas? Marcam reuniões de oração, fazem cultos domésticos, levam toda a sua família à igreja, mas nunca conseguem desfrutar da presença de Jesus. Estão sempre inquietas, estão sempre sem paz, estão sempre atribuladas.
não se alimentam de suas palavras de fé e esperança, porque o desespero para salvar, quando não salvam, o desespero para converter, quando não convertem, o desespero para dar vida, quando não dão a vida, porque nós não salvamos, nós não convertemos, nós não damos vida para ninguém. Acabam por desviar a sua atenção daquilo que é o principal, que é a presença de Cristo na sua vida. Em alguns momentos, então, o nosso culto doméstico acaba sendo algo assim que se torna corriqueiro. Os nossos devocionais pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, eu creio que você faça um devocional diário, que é o seu tempo a sós com Cristo. Eu creio que você faça isso. Se você não faz, passe a fazer. É um período de quietude, é um período em que nós devemos ali estar, como Maria estava, aos pés do nosso Senhor, colocando diante dele o nosso coração, colocando diante dele a nossa vida, orando por aqueles que precisam de oração, intercedendo por aqueles que precisam de intercessão, mas tudo dentro de um ambiente de paz, tranquilidade, sem pressa, sem correria. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina a escolhermos a melhor parte. Vou repetir. Nem tudo o que queremos fazer ou fazemos em nome de Deus agrada a Deus. Em segundo lugar, porque Deus ele quer a nossa atenção, ele quer a nossa reverência, ele quer se relacionar com cada um de nós. E em terceiro lugar, Jesus ensina a Marta que existe na nossa vida uma melhor parte a ser escolhida. E nós precisamos entender que quando escolhemos esta melhor parte, todas as outras partes acabarão por se tornarem também boas e agradáveis. É como uma equação matemática, onde 1 mais 1 é 2, não é 3, nem 4, nem 5. Qual é essa melhor parte, meus irmãos? A melhor parte é a presença de Jesus em nossas vidas através da sua palavra. Essa é a melhor parte na vida do cristão. Essa é a melhor parte em nossas vidas, quando nós abrimos as Escrituras e nos deleitamos nas Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras, lemos os textos bíblicos e somos ali alimentados, somos refrigerados, somos colocados numa posição de paz. Não essa paz, como Tiago vai dizer, essa paz que o mundo propaga, essa paz falsa, né? Essa paz fake, uma palavra que todos gostam hoje em dia, né? Essa palavra falsa, essa paz falsa desse mundo, não, mas é uma paz que excede o entendimento daqueles que não são cristãos, onde tudo pode estar caindo à nossa volta, mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor é renovado pelo Espírito Santo através da sua palavra. Essa é a melhor parte, meus irmãos. Não é a nossa inquietude. Como vai dizer Salomão no livro de Eclesiastes, né? Tudo nessa vida, meus irmãos, é vaidade, correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Eu não sei o que é pior, correr atrás do vento ou correr atrás da galinha. Já correu atrás da galinha? Eu já. Para tu pegar a bicha, é difícil. Eu não sei o que é pior, correr atrás do vento ou atrás da galinha. Correr dela? É mais fácil correr dela. É verdade. Né? Mas a nossa vida, meus irmãos, não pode se tornar como a vida de Marta havia se tornado, uma vida que só corria atrás do vento. Uma vida de distração e preocupações sem necessidade alguma. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor estava na casa de Marta, o Senhor está na tua casa, através da sua palavra. Deixa as distrações, não é bomba não, fiquem calmos. É porque
A cada hora esse relógio desperta. Não é bomba, né? Graças a Deus. Essa é a melhor parte. É olhar para as Escrituras como verdadeiro alimento para a nossa vida. Porque, meus irmãos, o que adianta ser o que mais trabalha, o que adianta ser o que mais serve e ser aquele que menos se alimenta? Passe o dia inteiro na sua casa trabalhando, passe o dia inteiro fora trabalhando e não coloque nem um pedacinho de biscoito na sua boca para você ver o que vai acontecer no final do dia. Provavelmente sua pressão vai aumentar ou vai diminuir, você vai ter dor de cabeça, vai sentir fraqueza, não é? Não é isso que acontece? Imagina com a nossa vida espiritual. Imagina o que acontece com o nosso espírito quando nós não o alimentamos com a verdadeira fonte de alimento. Quando nós estamos distraídos com tudo quanto é fonte de alimento, mas não olhamos para o alimento principal, para o prato principal nas nossas vidas. Jesus ensina, meus irmãos, a Marta que a melhor parte é se alimentar. E que Maria, inclusive, será recompensada por isso, porque esse alimento nunca lhe será tirado. É o que ele diz no versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta parte não lhe será tirada. Porque a palavra não é tirada de nós. A não ser que estejamos dentro de alguns exemplos da parábola do semeador, né? Que a semente caia em pedra, que a semente caia em terreno rochoso, que a semente caia... Meu irmão e minha irmã, o que Jesus diz a nós nesta manhã é: acalme o seu coração. Aquieta-te. Aquieta-te. Porque o próprio Senhor Jesus nos faz um convite a termos bom ânimo. No mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo em Cristo é a melhor parte. Acalme seu coração. Dê espaço para o Espírito Santo trabalhar no seu coração através da palavra. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão sufocados com os problemas da vida que nós não damos espaço ao Espírito para ele nos ensinar a sua palavra. Às vezes estamos com tantos afazeres em nossas agendas e não temos um pedacinho do dia numa agenda para Deus, para estarmos no encontro com Deus. Quando nós nos trancamos no nosso quarto, quando nós fechamos a porta, quando nós ali oramos, quando nós ali lemos as Escrituras, nós estamos fazendo aquilo que exatamente aquilo que Jesus nos ensinou. Quando você for orar, entra no teu quarto, com a porta fechada, fale com o Pai em mistério, e o Pai em mistério vai te responder. Nós precisamos aprender isso, de estarmos a sós com o Senhor, de termos uma audiência com Deus todos os dias, uma audiência com o juiz de toda a terra, uma audiência com o Criador de todas as coisas. Precisamos aprender, portanto, esse ministério do silêncio, da solitude, esse ministério do estar trancado num quarto a sós com o Pai. E ali nos permitirmos sermos ensinados pelo Espírito Santo através da sua palavra. E muitos de nós, infelizmente, não temos esse tempo com Deus, não fazemos isso com o Senhor. Como vamos, então, saborear a melhor parte? Como vamos, então, ser alcançados pela melhor parte? E a melhor parte do Evangelho, meu irmão, minha irmã, não é prosperidade. A melhor parte do Evangelho não é uma vida de bem-estar. A melhor parte do Evangelho é esse encontro diário com Cristo, onde somos alimentados, onde somos exortados, onde somos admoestados, onde o nosso coração é confrontado pela verdade do Evangelho, onde nós somos transformados, moldados,
onde nós somos desfeitos e feitos novamente como vasos novos. Muitos de nós nos achegamos diante de Deus quebrados, com os nossos corações às vezes magoados, com tantos problemas que nos cercam, mas quando temos o encontro com o Senhor, meu irmão e minha irmã, é como se a profecia de Ezequiel 37 viesse sobre a nossa vida. E aqueles ossos que entraram naquele quarto saem daquele quarto já como uma pessoa formada de novo, porque a palavra tem poder de nos dar vigor, de nos fortalecer, de nos encher de esperança e fé. Meu irmão e minha irmã, escolha a melhor parte. Essa é a melhor parte. Esteja aos pés do Senhor todos os dias, ouvindo a sua palavra, lendo em voz alta a sua palavra, para que o Espírito nos responda segundo a sua palavra e fale ao nosso coração. Pois estamos muito distraídos com as coisas desta vida. Muito distraídos. Ontem eu passei um dia, até certa medida, terrível, preocupado com o jantar que nós teríamos aqui ontem à noite. Preocupado com uma coisa, preocupado com outra, preocupado com outra. E aí foi a mesma coisa. Eu estava me arrumando para vir para a igreja e pensei, por que eu estou tão preocupado? A minha preocupação não vai mudar uma vírgula do que vai acontecer à noite. Eu não vou mudar nada. Vai ter a janta. As pessoas estarão presentes. Será uma bênção. Por que eu estou tão preocupado? Mas é por isso, porque nós nos distraímos e esquecemos da melhor parte. E a melhor parte é o nosso Senhor. A melhor parte é a garantia que o nosso Senhor nos transmite através da sua palavra. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você tem andado numa vida distraída, se você tem andado numa vida de Marta, se você tem sido como Marta, olhe para Maria. Olhe para Maria e olhe para as palavras de Cristo. Maria escolheu a melhor parte. Escolha a melhor parte para a sua família. Seja um instrumento nas mãos de Deus para a sua família. Seja um pacificador, uma pacificadora da sua casa. Trabalhe, sirva, estenda sua mão, mas tenha um tempo a sós com Deus. Tenha um tempo aos pés de Cristo, porque quando você ouvir ao Senhor, você vai ter o que dizer para cada um daqueles que moram na mesma casa que você. Eu ouço e transmito. Eu entendo e ensino. Eu compreendo e faço ser compreendido. E como instrumento na mão do Senhor, você será ali uma ferramenta que Deus usará para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Não é você que vai salvar, mas você vai ser instrumento na mão do Senhor para salvar a sua família. Senhor, que esta palavra fique em nosso coração, que sejamos edificados, Senhor, aprendendo com o equívoco, com a distração de Marta e aprendendo também, Senhor, com a escolha, a melhor escolha feita por Maria. Obrigado, Senhor, por tua palavra que nos alimenta, a tua palavra que nos constrange, a tua palavra que nos abençoa, que nos edifica, e que possamos sair daqui nesta manhã, Pai, escolhendo a melhor parte, que possamos sair daqui nesta manhã sendo chamados de Maria e não mais de Marta. Abençoe-nos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.